Olá, que a paz do Senhor esteja contigo, que Deus te abençoe. E estamos de volta para mais um episódio da Voz e Mid. E a Voz e Mid é porque nós transmitimos a palavra de Deus. E dentro dessa palavra, os ensinamentos, direção, dentro de um bate-papo gostoso, trazendo aquilo que o Espírito Santo nos conduz a transmitir para você. Fique conosco. É um bate-papo gostoso, rápido, apenas uma horinha, onde você pode ouvir a voz de Deus através da voz em MIDI. E hoje um tema bastante importante, que pode sanar muitas dúvidas, que pode nos ajudar a nos conduzir na nossa fé. E hoje eu estou meio fanho, estou meio resfriado, coisa rara de acontecer, porque é muito raro eu ficar resfriado, mas hoje vamos tentar conduzir aqui, né? Sem vexame, sem voz rouca. E hoje nós estamos aqui, eu e o pastor Jefferson, para falar sobre algo muito importante: fé. Mas buscamos um personagem que nos coloca dúvida, nos intriga, e aquela velha máxima: será? Nós vamos falar da fé de Sara. Sara, como muitos talvez não saibam, ou outros já conhecem, mulher, irmã de Abrão. Como assim? Mulher, irmã? É, esposa e irmã de Abrão. Caramba, é estranho, não é? Mas nós vamos entender isso. Pastor Gé, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, tudo bem? Maravilha. Bom, hoje, a paz do Senhor seja na sua casa, seja na sua vida. Estamos aqui no mais um dia, nesse podcast maravilhoso, Voz em Mid, onde falamos de Deus, aprendemos e hoje mais esse tema maravilhoso, né? Ao qual vamos conversar hoje, que vai abrir a nossa mente para muito entendimento. Amém. E vamos começar. Talvez hoje seja um pouco mais curto, né? E lembrando, dia 28 é a nossa última gravação. Estará conosco aqui um casal abençoado de jovens, num papo muito bom e você não pode perder, né? Então já quero mandar um abraço aqui para nossa irmã, filha do coração, nosso irmão, filho do coração, Maria Eduarda e Luiz. Estará aqui. Amém? Estão se preparando. Mas vamos ao tema, vamos ao assunto. A fé de Sara, pastor Jefferson. Sabemos que, conforme a Bíblia, que Sara era mulher, uma mulher que não creu. Ela não creu na promessa. Seria ela uma mulher sem fé? Se ela não creu na promessa, seria ela uma mulher sem fé? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mas, se nós lermos só um verso separado, nós vamos falar que realmente Sara era uma pessoa sem fé. Ela duvidou não só uma vez, né, dessa promessa que Deus fez. E se assim eu fizesse, assim eu isolar o versículo, essa afirmação vai precisar de alguns ajustes importantes. Por quê? Biblicamente, ela não sustenta essa definição se falar que Sara era uma pessoa sem fé. Ela não se sustenta de forma completa. Dizer que Sara era uma mulher sem fé é uma leitura rasa, né? Uma leitura parcial do texto. E pode nos levar a uma interpretação injusta daquilo que Deus fez na vida dela. E aí, pastor Gé? Eu já dei a dica aqui, né? Mas Sara, ela não teve fé por um momento, ou ela foi uma pessoa sem fé até a promessa se cumprir? É bastante interessante, né? Porque parece ser complexo e ao mesmo tempo é simples de explicar, né? E para a gente já
encerrar o assunto chegando ao fim, se ela teve fé ou não, a gente precisa entender algumas coisas, algumas circunstâncias que acontecia na vida dela, principalmente naquela época, e que não é diferente dos dias atuais, né? É a mesma coisa de nos perguntarmos: ah, Deus prometeu, está na Bíblia, Deus falou comigo, mas ainda não aconteceu. Certo. Será que eu sou incrédulo por não ter acontecido? Será que eu sou incrédulo por questionar porque ainda não aconteceu? Ou preciso olhar o que está acontecendo ao meu redor e tentar saber o porquê que não está acontecendo, né? Porque pra, se fosse resumir, né, a gente já responderia isso logo, mas a gente precisa render o assunto, né? Então, quando a gente olha para Sara, a gente precisa olhar a circunstância, o que estava ao redor dela. Por exemplo, quando a gente pega a história de Abraão e de Sara, a gente vai ver que algumas coisas foram necessárias acontecer. Por exemplo, Sara era estéril, né? E na época que ela vivia, uma mulher estéril era uma das piores coisas que poderia ter para uma mulher, porque ter honra era poder gerar, né? Ser alguém era poder E gerar, gerar um filho homem, gerar um né? filho um homem ainda, e ela não poderia dar aquilo. Casada com aquele que foi chamado pelo próprio Deus, agora não pode gerar, né? E aí entra, não é que ela era realmente, não, que ela não tinha fé, mas olhando toda a circunstância, é a mesma coisa nós, quando estamos diante de uma situação e nós não conseguimos agir. Será que é falta de fé? Ou será que realmente o que está ao nosso redor vai influenciar no nosso posicionamento? É, mas me responde uma coisa, pastor Jé. Incredulidade não é falta de fé? Então, é bastante interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó, que aquilo que não é por fé é pecado, Sim. certo? E será que a incredulidade está na falta de fé? Eu posso dizer que sim e posso dizer que não. Vamos lá. Hum. Eu gosto de usar Pedro como exemplo. Pedro, ele está no barco. Vem a tempestade e Jesus, ele vem andando sobre as águas. Pedro, naquele momento, ele pergunta: Senhor, se é tu mesmo, né? Se realmente é o Senhor, me faça ir até contigo. E Jesus fala: Vem. Pedro, ele desce do barco no meio da tempestade e ele anda sobre as águas. Ele anda, ele chega até Jesus. Só que bate um vento e ele fica com medo. Será que ele teve fé e ao mesmo tempo era incrédulo? Quando a gente olha, e isso depende muito, porque às vezes a incredulidade não é falta de fé, a incredulidade é o medo. A incredulidade não é não acreditar, ainda que pareça ser Mas aí, contraditório. incredulidade não seria dúvida? Então, aí é o que bate, né? Porque assim, quando a gente fala assim, a fé, aquilo que não é por fé Ah, é pecado e a dúvida é pecado, é duvidar, né, literalmente do poder e da grandeza de Deus. ué, aí, ela duvidou da promessa. Ela Então, duvidou de Deus. aí é o que tá. Quando a gente olha, não é que a gente, quando olha, como você mesmo disse, olha raso, superficial, dá a entender que ela duvidou. Mas quando ela ri, né, da promessa ali, é interior, ela não dá aquela risada tipo, ah, tá bom, até parece, Né, então, né? É um riso interior, tipo, assim, mas como pode eu já velha, as circunstâncias, não é duvidar da promessa, como mas de se quem falou ela do, era no como momento. você falou do sorriso dela, um sorriso interno, né? Sim, De fato, há um episódio claro em que Sara ela demonstra incredulidade. sim, Chega, é esse fato, ela demonstra. E tá onde? Em Gênesis 18, quando isso, houve a promessa de que teria um filho, ela ri. ri, Ela ri. Mas quais circunstâncias dela ter sorrido? O verso 18, o capítulo 18, verso 12 diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, íntimo, lá no interior. E aí onde vem uma comprovação, né? Porque mais na frente nós vamos ver o agir de Deus. E Deus, ele sonda, ele vê o que a pessoa sente. A pessoa não precisa falar, a pessoa não precisa gritar, demonstrar. Basta no seu íntimo pensar, sim, imaginar um sorriso sarcástico,
né? Um sorriso de incredulidade, porque esse momento foi um sorriso de incredulidade, sim ou não? Sim, mas assim, né? Igual eu disse assim, ao meu ver, né? Não é incredulidade realmente da promessa acontecer, por mais que a gente olhe dessa maneira, mas é a incredulidade, tipo assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso gerar. Sim, mas foi um sorriso, esse sorriso não foi de fé, Não, foi não um foi de fé, mais de dúvida, de é aquilo que você dúvida, falou. sim. Como? Por quê? Aí entra naquela circunstância que você falou. Isso. A idade, estéril, O que estava ao redor dela. o que estava ao redor. É a mesma coisa de uma pessoa amputada, sem os dois braços, né? Você vai pegar aquilo com as mãos. É, Você vai pegar aquela bola com as mãos, você vai pegar aquele objeto com as mãos. O cara vai olhar e falar assim: aham, tá bom. Sara estava nesse patamar, sim ou não? Sim, Sim, porque Sara sabia, já tinha a certa idade e ali estéril. Como que ela poderia? Ela sim. sorriu no seu íntimo ali, gerou dúvida, mas humanamente, né, isso é compreensível. Idade avançada, esterilidade prolongada e promessa tardia. Mas aí entra outra parte. Será que a promessa realmente é tardia? Né? Porque o texto vai falar, vai nos trazer isso, vai fazer uma promessa depois de tantos anos avançado. Será que a promessa de Deus é tardia nas nossas vidas? Se hoje você tem 60, 70 anos, ou até mesmo 80, idade avançada, e Deus usa um profeta para falar algo para você e te faz uma promessa. Será que você sorriria como Sara? Será que você falaria no seu íntimo: como isso? Ó, a minha idade, olha os meus problemas. Será que existe, pastor Gê, uma promessa tardia? Hum. Eu posso afirmar que não. Eu posso Hum. afirmar que não, né? Mas só para terminar e contextualizar, né? Eu vou entrar nessa parte aí. Sobre a incredulidade, que realmente quando a gente lê sobre incredulidade é aquele que não crê, aquele que duvida, mas eu vejo ela em diversos níveis, né, Sim. da incredulidade, porque realmente nós podemos ser incrédulos e mesmo assim ter fé. Como? Tomé ele era incrédulo, mas ele tinha fé. Os discípulos, eles ficaram Será? incrédulos por um tempo, mas eles tinham fé, né? Porque a gente precisa entender o contexto de Tá, fé. mas fé. Fé não é aquilo que nós não vemos, mas é a Então, certeza. aí a gente precisa entender esse contexto, porque se a gente lê por livro de Hebreus, e a gente vai entrar com certeza na galeria da fé, dos heróis da fé, por isso que a gente tem que estender, porque senão a gente encerra o assunto, Ah, né? no- a fé no Novo Testamento, ela tem esse significado, né? Que é realmente crer, né? A fé é o firme fundamento das coisas. Só que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a ideia de fé é agarrar-se, né? Não é somente o crer, não, mas é literalmente se agarrar em algo, né? É o literal ali, se agarrar em algo. Então, quando a gente trata da incredulidade, existem esses níveis. Eu posso estar incrédulo naquele momento, mas ter fé. Eu posso estar incrédulo aqui agora, mas eu ainda me agarro. Eu tenho aquela esperança, né? Eu não duvido do poder de Deus, eu duvido de mim mesmo, né? E aonde entra a incredulidade gera o medo, só que o medo ele não pode nos paralisar, que foi o que aconteceu com Pedro, que foi o que aconteceu com os discípulos quando se esconderam, né? E Jesus vai falar para Maria, vai lá e avisa meus irmãos, avisa aqueles incrédulos, né? Que eu ressuscitei, porque eles não acreditaram ali no momento que era possível Jesus ressuscitar. e aí, mas tem um tema interessante. Vamos lá. Esses discípulos, nomeados apóstolos, os 12, andaram com Jesus. Viu Jesus operando milagre, maravilhas, viu a grandeza e o poder dele. Mas mesmo assim,
esse povo negou Jesus, fugiu, Sim. né, daqueles que mataram Jesus. E aí? Eles estão vendo, eles estavam ouvindo Não só vendo e ouvindo, mas fizeram também. e fizeram. E mesmo assim, foram incrédulos ou não tinham fé? E aí é onde a gente entra na parte da promessa tardia, né? Que aí eu posso afirmar que não existe promessa tardia. Os discípulos, eles procuravam um Jesus, um Messias, diferente realmente do que Jesus ele veio fazer, né, e ensinar. Procurava não, procuram até hoje, né? É, os Os judeus, judeus. né? E os discípulos ali, cada um tinha uma visão de como poderia ser o Messias. Alguns acreditavam que ele viria a tomar o rei, ali o trono de Herodes e ser um rei. Outros como um grande senhor dos exércitos, que ele é senhor dos exércitos, mas para literalmente guerrear Vim com com poder e os romanos, autoridade, sim, como cavalo, guerreiro. soldado, Tá. né? Outros achavam, por exemplo, como os Zelotes, né, acreditavam nisso. Outros achavam que ele ia vir como literalmente como um fariseu, um grande mestre, né, ali na parte religiosa. E Jesus ele veio quebrando todos esses paradigmas. E aí onde eles se frustram e entra a incredulidade, porque a frustração gera a incredulidade e se escondem. E acredito que a promessa não vai acontecer. Tanto é que após Jesus ressuscitar, em Lucas vai dizer que Jesus abre o entendimento deles para eles compreender a palavra. Ou seja, até aquele exato momento, eles ainda não estavam entendendo, assim como Sara. Até aquele exato momento, ou até a promessa chegar, ela não estava entendendo. E nós vamos muito para Atos 2. Isso Sim, sempre vai nos apontar para Atos Atos 2. 2. Porque as pessoas, os discípulos, principalmente os apóstolos, andaram com Jesus. Porque Jesus era o consolador, era o direcionador, Sim, era o conselheiro, o poder estava nele, o poder era dele. E aquelas pessoas se apegaram ali a Jesus, fisicamente. Porém, faltava algo importante, que é o que faltou em Sara. sim, Faltou em Sara. Por quê? E o que era que faltava? O Espírito Santo. Aquelas pessoas, os discípulos, eles não eram revestidos do Espírito Santo. Até porque Jesus estava com ele. Mas Jesus, né, antes da sua ascensão, antes de ascender ao céu, Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, para que do alto seja vestido de revestido. poder. Não vos deixarei órfão, mandarei outro. Consolador. Então Jesus era o consolador. Isso. Pedi ao Pai que mande outro consolador. E Atos 2, na festa das colheitas, Pentecoste, então aconteceu. É por isso que nós somos pentecostal, porque cremos na descida do Espírito Santo. E o texto é bem claro. Estavam todos reunidos como igreja, em oração, em obediência, porque obedeceu a Jesus. Eles estavam ali. E veio um som de como um vento forte, impetuoso, e encheu todo aquele lugar. E línguas repartidas como de fogo tocavam em cada um. Ali foram todos cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. E ali sim veio os dons. Pedro, Sim. né? Quando Jesus falou: apacente meu rebanho, apacente minhas ovelhas. E aí Pedro ali com já autoridade, cheio do Espírito Santo, primeira coisa, já simplesmente um apologeta. Quem são esses? Estão embriagados. Que embriagado o quê? A autoridade no poder da palavra. São 9 horas da manhã. Como é que você pode falar que estão embriagados se para isso era necessário que bebesse vinho durante todo o dia? Então vem a prova aqui que o vinho não era bebida alcoólica. A pessoa, para poder se embriagar, tinha que beber um dia todo. Então era o suco da videira. Né? Ou comer uva, né? Fermentar no estômago ali e gerar um álcool que pudesse produzir a embriaguez, correto? E ali recebeu já Pedro demonstrando autoridade, com a pregação dele, mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, precisamos voltar aqui
e afirmar, sim, 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 sim. Houve incredulidade, sim, Sim. de Sara. É igual eu falei, né? O meu ponto de vista, pelo amor de Deus, né? Incredulidade realmente é não crer, é desacreditar. Só que eu acredito no nível da incredulidade. Por exemplo, vou colocar assim, posso duvidar por conta das circunstâncias que está acontecendo e mesmo assim continuar firme. E eu posso, né, duvidar, não crer e virar as costas. É possível continuar sem fé? Então, a fé é um dom de Deus. E a Hum, palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não toma. A diferença é, estamos em Deus ou não estamos em Deus para ter a fé? Porque assim, por exemplo, os discípulos, por mais que eles foram incrédulos ali, aconteceu o que aconteceu, depois que eles receberam o Espírito Santo, né? Eles foram fortificados ali, realmente se converteram, né? Eles não abandonaram mais. Eles não largaram, tanto porque que eles tinham o morreram Espírito por, Santo. tanto que morreram por essa. Por essa causa, por essa obra, por Jesus, né? Então, a fé ali, ela não morreu, não esmoreceu, né? Porque Certo. a fé, ela não morre. Então, a grande questão da fé e da incredulidade, que parece que são coisas tão distantes uma da outra, mas é tão perto uma da outra, porque eu só realmente vou saber se eu tenho fé quando eu vencer minha incredulidade. É, e vamos pôr um ponto central aqui, né? Um episódio não define toda a trajetória. Pois é, E nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso, sim. né? Davi é o maior exemplo, né? Me perdoe, novamente, estou com essa coriza aqui, tá? Me perdoe. Até minha voz, né? Eu muitas vezes vou respirar um pouco mais forte, mas espero não atrapalhar e que vocês possam entender. Enfim, então Davi é um grande exemplo. Os episódios de erros, de falha dele não definiu toda a trajetória. Não. Então, um episódio não define toda a Sim. trajetória, né? A Bíblia, ela não constrói personagens de forma simples ou de forma simplista. Se você olhar isso, todos os grandes personagens da Bíblia tiveram suas situações, né, e episódios ruins, que a gente olha e fala, pô. E muitas vezes tem pessoas que pegam a parte ruim para querer justificar os seus Sim. pecados, né? Mas a Bíblia não constrói personagens simplistas. Ela mostra processos. Sempre a Bíblia vai nos mostrar processos, mas nunca constrói pessoas simplistas. Aí já temos que ir lá para, né, desmistificar isso, que Sara, ela era uma pessoa sem fé. Porque se você perguntar e colocar essa parte, ela riu, ela duvidou, então falar, ah, então Sara era uma mulher sem fé. Sim. Andava com um homem de fé, mas era uma pessoa sem Fé. fé. Né? E ontem, inclusive no culto, tem a pregação sobre conexão. Com quem você anda, com quem você está, Isso. com quem você vive, né? Sobre conexão. Então, poxa, era para então não acontecer o que aconteceu. Era para a promessa não se cumprir, porque eram um só, porque Sara era a esposa de Abraão, e o pensamento dela era um. Enquanto Abraão tinha fé, Sara não teve. Tanto não teve fé, né? Tanto ela foi precipitada, que acabou gerando quem? Ismael. Dando a sua concubina, ou seja, sua concubina não, sua criada como concubina É. de Abraão. Ela não creu, ela não tinha fé. Nem todo plano B é plano de Deus. Né? Você tocou no assunto importante. As pessoas hoje estão sempre procurando plano B. É. Eu vou dar um exemplo aqui, plano B. O plano B hoje seria eu ficar em casa, diante a coriza e tudo mais. Mas se eu ficar em casa, vai resolver a coriza? Pois é. Não. Né? O plano é o plano A, era estar aqui, nessa data, hoje, pregando essa mensagem. E tem muita gente sempre querendo o plano B, o plano do Deus do seu coração e não do Deus da Bíblia.
Tem gente que faz isso. É um assunto que eu costumo sempre tocar. Tem muita gente dentro da igreja levando seus próprios deuses para ser adorados. Sim. Cria-se, não, eu quero um relacionamento assim. Então ela vai para a igreja com aquele Deus do relacionamento no coração. E quando a palavra de Deus sai e fala, não, não é esse, não é isso, ela fala, não, não é para mim. Não foi Deus que falou. Porque o Deus dela está falando, não, eu quero a resposta, eu quero a confirmação. Né? Então existe esses deuses. Sara criou um Deus no coração. O Deus da incredulidade, da dúvida. E aí fez o quê? Errou. O Sim. plano B falhou. Aliás, o plano B até vingou, que trouxe problemas até hoje visto. Sim ou não? Sim. Até hoje Até visto. hoje. Para quem não conhece a história, Sara pegou sua empregada e deu para deitar com seu marido. E ali nasceu Ismael. E depois que nasceu Ismael, houve os conflitos, as brigas. Mas havia o plano de Deus. Ela tentou ajudar Deus, né? Ela tentou dar um jeitinho. Mas aí é que tá. Tem muita gente querendo ajudar Deus. É, Deus. E Deus não precisa de ajuda. Entrega seus problemas para Deus e daqui a pouco, deixa eu ajudar aqui Deus. Eu acho que é dessa forma. Então, e é interessante por isso que eu falei assim, que a fé e a incredulidade, ela tá tão perto. Porque ao mesmo tempo que a gente vê assim, Sara incrédula, a gente vê ela acreditando na promessa ao ponto dela falar, a promessa tem que acontecer. Isso que Deus falou tem que acontecer, Mas não vai com ela. A acontecer. promessa era para quem? Para ela e para Para Abraão. Abraão, Isso, né? Era um só. Abraão é um só. Ela é um só. isso. Casados. E ela era incrédula ao ponto de não vai acontecer comigo, eu não vou gerar, mas eu vou fazer com que a promessa aconteça. Tá É, vendo que ela tinha ao mesmo tempo de fé que a promessa ia acontecer, mas ela é incrédula de acontecer com ela. sim. Não se via É isso que eu capaz. tô tentando argumentar aqui, mostrar esse meu ponto de vista. Não que eu estou sendo contraditório, mas mostrar esse ponto de vista, que ao mesmo Vamos, tempo que ela vamos, tinha vamos fé, é ilustrar, vamos incrédula. ilustrar isso aqui. Sim, Deus te faz uma promessa hoje. Vamos lá. Talvez você não tenha estudo nenhum. Um exemplo. E Deus fala assim, ó, vou te fazer grande. Vou te colocar como cabeça e não como cauda. E aí você fala, como? Não, você vai ser um empresário bem-sucedido, você vai crescer. Mas, peraí, eu não sei nem ler direito. Como que isso vai acontecer? Ou chega aos seus, em sua idade avançada e Deus faz essa promessa. Aí entra o quê? Eu não sei ler, não sei escrever, sou semi-analfabeto, a minha idade, que vai acontecer comigo? Que promessa é essa? Assim é no estado de Sara. sim, Mas o grande problema não é você até duvidar, não é você mostrar sua incredulidade. O problema é você querer que a promessa aconteça agindo com suas próprias mãos, tomando decisões por conta própria. Se Deus prometeu, ele é fiel para sim, cumprir. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é inalterada. Até por conta do próprio caráter de Deus, ele não pode falhar com sua palavra. Se há uma promessa de Deus na tua vida, fica tranquilo, fica tranquila. Vai acontecer. Muitas vezes é você que está atrasando, adiando. Sabe por quê? Porque a promessa já é bênção liberada no reino espiritual, no mundo Efésios 1. espiritual. Efésios 1, já está liberada a tua bênção, é uma promessa. E por que não chega? É porque simplesmente você está desviando a rota, o caminho, perdendo a conexão com Deus e fazendo aquilo que você quer e não o que Deus falou para você Sim. fazer. E podemos até dar outro exemplo, né? Moisés mesmo, quando Deus chama Moisés, fala que Moisés vai liderar o povo, ele fica incrédulo, ele fala, mas como eu posso? Eu já sou duro nas palavras, não consigo mais ter. Muitos vão falar que Moisés era gago, mas Moisés não Não, era gago, Moisés não era gago, gente, pelo pelo amor de amor de Deus. Deus. Eu canso de ouvir isso, chega a me dar um arrepio. Moisés não era gago. Tá, ele passou 40 anos longe do Egito, então ele tinha medo de não conseguir se comunicar na língua dos egípcios, né? Então ele fala, mas como pode? Eu não Tem uma tem língua como, eu tenho a pesada. língua pesada, Deus.
E Deus fala, não, Moisés, eu levantei você, é você. Não, Deus, não, né? Ali, a incredulidade, duvidando daquilo que ele realmente poderia fazer. Aí Deus fala, não, tudo bem, vou levantar outro para te ajudar. Arão, seu irmão. Só que tem um porém, é você. Você é o A líder. autoridade está É sobre você. você, né? Então a gente vê isso, né? Moisés, ele também teve esse momento, não só esse, quando ele está diante do mar, que as pessoas ali começam a acreditar ali em Piraí-Harote, né? Falam, e agora? Até Moisés fala, e agora? O faraó vem atrás, Ou o mar seja, tá na num beco sem frente, saída. como que vamos fazer? E aí quando ele pergunta para Deus, olha só, tirou o povo do Egito, fez as pragas acontecerem, viu Deus operar milagre, e quando parou diante do mar, veio a incredulidade. E agora? Ou seja, parede de um lado, parede de outra, O mar né? na Um frente, beco, um mar na frente. faraó atrás, e agora? E agora? Cercado de ambos os lados. Aí ele olha para Deus e fala: Senhor, e Ah, aí eu gosto, mas a saída tá aí. tá aí. Se Ele não olhou para tem nem Deus, para frente, nem para trás, nem para os lados, olha para cima, olha pro alto, alto. É do né? alto que vem. O nosso socorro, Salmo 121. E aí o interessante é a resposta de Deus. Que Deus ele vai olhar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, o que tenho eu contigo? Tipo assim, Moisés, eu já te ensinei, já te dei o caminho, já te mostrei tudo. E aí Deus fala para ele, né, trazendo a lembrança: Moisés, o que que você tem na mão? O cajado. Então toque na água. Tremendo. Deus já fez a promessa, ou seja, a promessa não é tardia, ela vai chegar, né, voltando no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus. A promessa não se tarda. Deus faz o milagre acontecer, só que entra a questão, não é duvidar ou ser incrédulo daquilo que Deus vai fazer, mas duvidar da incredulidade da nossa capacidade, do chamado que Deus colocou na nossa vida. É, mas e aí? Sara, a mulher sem fé ou não? Já demos a dica que não. Já falamos sobre episódios Sim, que não definem a toda a trajetória. Então, mas espera aí, mas ela duvidou, mas ela riu, ela foi incrédula. E aí? Será que isso é falta de fé? Então vamos para a Bíblia. A Bíblia é a resposta. Quando vamos ao Novo Testamento, pastor Gé, encontramos uma releitura divina disso daqui, da vida de Sara. Hebreus 11:11. É onde estão o quê? a galeria da fé, o que a gente chama de Os galeria pais da da fé, fé. né? É, os pais da fé. Então, como Deus é tremendo, para que não haja dúvida, para que não massacre Sara, ou Saraí era o nome anterior de Saraí, que dizia algo próprio. Isso. Saraí era minha princesa, ou seja, algo particular. E Deus, ele falou: não, agora não é Saraí mais, Abraão, agora é Sara. Porque quando fala Sara, está falando de princesa, no modo Isso. geral, no modo amplo. Então, quando a gente vai, como Deus é perfeito, isso está relatado no Novo Testamento, na Galeria da Fé. Em Hebreus 11:11, diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Pela fé ela concebeu, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mas aí está uma parte interessante. Porque Deus ele veio ter com Abraão, não foi só uma vez. Primeiro as promessas, e depois a promessa ainda não havia se cumprido. Deus voltou a falar com Abraão. Na realidade, talvez uma teofania, o anjo do Senhor aparece a Abraão e fala com Abraão. Porém, Sara ainda não estava grávida. E novamente ela fez o quê? E aí houve um agir de Deus. Ela duvidou. A dúvida, ela só existe enquanto não se ouve Deus. Porque Deus falou, Deus viu, seu cantinho da porta escondidinho ali, o seu íntimo, o seu secreto, você duvidando. E Deus ele vai mostrar claramente quem ele é, assim como fez com Sara. Sim, tanto é que o próprio Deus vai falar para Sara, por acaso é impossível fazer alguma coisa? Né? Porque muitas vezes, né, nós estamos na igreja, nós falamos que acreditamos em Deus, mas nós duvidamos daquilo que Deus ele pode fazer.
Tornamos como se fosse impossível para Deus fazer. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Jamais. Deus mesmo já falou: será que eu estou com o braço encolhido que não posso abençoar? Os ouvidos agravados que eu não posso ouvir? E interessante, irmãos. Olha para cá. Na sexta-feira passada, nós tivemos um culto especial com o Admon Live. E o pregador foi uma pessoa que eu admiro, palavra, foi Erison Pingo. E ele pregou justamente sobre entrega. Muitas vezes nós estamos indo entregar algo, estamos indo para o culto. E você é uma pessoa dedicada, você ora, você busca, você não faz mal a nada a ninguém. Porém, existem situações que não foram tratadas, não foram corrigidas, não foram perdoadas. E aí você pega e leva o seu sacrifício e põe no altar, porque nós vamos para o culto, para a igreja entregar. Entregar nossa adoração, entregar nosso sacrifício, entregar nossa oferta. Quando eu falo de oferta, é nos ofertar a Deus. E aí você pega lá e coloca o seu sacrifício no altar. Só que ele fica como? Fica lá reservado. Não sobe. Sabe por que que não sobe? Porque você tem mágoa no coração. É. Você tem assuntos a serem resolvidos. Não é que Deus rejeitou a sua oferta. Não é que Deus rejeitou o seu sacrifício. Não. É porque você precisa tratar. Porque para subir o sacrifício tem que ser purificado. Sim. Tem que ser purificado. E quem purifica? Você. Como? Perdoando. Limpando o seu coração. Não adianta você orar, jejuar, se ainda não aprendeu a perdoar. Não aprendeu a resolver as situações. Deus ele não recusou tua oferta. Deus ele não está surdo nem com a mão encolhida para não te abençoar. É que está lá, ó, lá no altar, reservado, esperando você tomar uma atitude. Uma atitude de purificação da sua entrega. E aí, quando isso acontece, aquela oferta sobe ao trono de Deus, sobe as suas narinas como incenso agradável ao Senhor. Então, nós estamos vivendo isso. E as pessoas hoje estão muitas vezes indo entregar e tá achando que Deus está recebendo de imediato. Não. É necessário nós olharmos em todas as nossas atitudes. Deus não aceita nada manco, coxo. Deus não aceita. Nenhum sacrifício coxo, nenhum sacrifício manco, cego, ele não aceita. É necessário estar o quê? Purificado. E quem purifica? É você. Né? Mas voltando aqui para Sara. Então, Deus perfeito. E nós aqui agora já podemos entender. Há momentos de incredulidade na nossa vida? Sim. Há momentos de dúvida na nossa vida? Sim. Mas os episódios não definem toda a trajetória. Nós precisamos estar certo disso. Você errou, você falhou, negligenciou, porque nós vamos ver todos os grandes homens da Bíblia erraram, negligenciaram, falharam. Todos falharam. Inclusive Abraão. Sim. Abraão, logo quando Deus colocou ele na jornada, na primeira situação ele mentiu. Por medo. Por medo. Medo de quê? De morrer. É. Mas, enfim, não vamos falar de Abraão, não. Talvez no outro dia. Sim. Vamos continuar com Sara. Então, pela fé, Sara também, né, está na galeria e recebeu a virtude de conceber. Ela concebeu pela fé. E aonde brotou essa fé? Então, é... o interessante, vou falar algo aqui, muitos podem, você que está assistindo, se espantar com o que eu vou dizer. Mas a promessa feita a Abraão e a Sara, claro que Isaac é chamado de filho da promessa, Sim. mas a promessa não era Isaac. Parece loucura, né? Por mais que Isaac é chamado filho da promessa, por quê? Porque a promessa vai se cumprir em Isaac, e não que ele é a própria promessa. Porque qual que é a promessa que Deus ele faz para Abraão e para Sara? Que Abraão seria pai de multidões, pai das nações.
Como ser pais das nações se eles não poderiam gerar? Então Isaac, por mais que fosse o filho da promessa, ele não era a A promessa. promessa, né? Ah, você mexeu com os grandes aí, o apologeta. Não, por mais que ele era o filho da promessa, porque Gálatas vai dizer Deixa eu falar assim, aqui, pode pastor. falar. Você que é apologeta, que quer debater, discutir isso, aqui não é um canto de debate. Mas Sim, pode mandar mensagem. é. Nós amamos falar da palavra de Deus. E assim, só para contextualizar e mostrar que está na Bíblia. Gálatas mesmo vai dizer, né, que nós não somos filhos da escrava, remetendo a Agar, mas nós somos filhos da promessa de Sim, Isaac, porque de Isaac veio Jacó, Jacó as 12 tribos e assim foi perfeito. todas as nações. E aí Hebreus 11:11 mesmo vai mostrar isso. Olha só, Hebreus 11:11, né, nós lemos aqui, né, vai dizer assim, ó, por isso também, versículo 12. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Peraí, mas Abraão não teve Isaac? Sara não teve Isaac? Como que eles não viram a promessa? Pois é. Porque a promessa não era Isaac, era ser pai de Pai muitas nações. das E eles nações. não viram, Pai de multidões. eles não viram essas multidões. Eles viram Isaac, mas não a multidão. Sim. Então Isaac era o quê? O filho da promessa, mas não a promessa em si. O tipo Cristo. de Cristo. O tipo de Jesus, tipologicamente, apontava para Jesus, que ele ia ser imolado para salvação de todos. Sim, Novamente, nações, nações. multidões. É bom. E quando a gente então olha para Hebreus e vê Sara ali na galeria da fé, isso muda completamente a perspectiva, sim ou não? Tudo aquilo que no começo nós estávamos falando de incredulidade, de dúvida, né? Nós estamos vendo. Aí a pergunta: quando então Sara resolveu ter fé? Porque ouviu a voz de Deus. Sim. Quando Deus falou: e aí? Será que eu estou com a mão curta, que eu não posso abençoar? Será que o meu poder é limitado, que eu não posso Quando mudar? Deus falou diretamente com ela. Então, muitas vezes nós queremos aí novamente continuar duvidando de Deus, do poder e da promessa de Deus. E talvez você queira hoje novamente que Deus apareça para você, uma teofania, ou de alguma forma fale com você, né? Mas você precisa ver, igual Tomé, você quer ver para crer. Mas só que Deus hoje deixou ó, a voz, deixou a sua palavra, deixou a Bíblia, e ele continua falando para que você creia na promessa que ele fez sobre a tua vida. Mas não está acontecendo, tem tantos anos. Mas peraí, foi Deus que falou? Sim. Ou Deus de algum pregador que ele criou no coração e tem falado com você? O grande problema hoje, sabe qual é? É que tem pessoas procurando deuses em pregadores. É, É. é. Onde tem um pregador que revela, vamos falar de revela, ó, revela. Porque, aspas, como eu falei aqui, não é pra gente criar, né, debate, não é. É para fazer é um bate-papo. E não é pra gente polemizar. Mas a gente Abriu o vai entendimento, abriu o abrir o entendimento. entendimento. Mas de vez em quando gera uma pequena polêmica. Como isso. Infelizmente hoje tem muitos aí indo de igreja em igreja, templo em templo, atrás de homens. Homens que criaram seus próprios deuses. É, é tentar diminuir Deus para caber dentro do homem, né? E não Exato. diminuir a si mesmo para estar em Deus. Tem uma Pas- diferença. Pastor, existe profeta? Existe. Existe. Claro que existe. Todo aquele que prega a palavra é um profeta. Sim. Todo aquele que prega a palavra. Não aquele que usa a palavra para afagar o Deus que ele criou no seu coração. Mas sim. E aí nós estamos vendo pessoas culpando Deus da vida que está levando. Mas não está observando que não tem obediência, não faz parte de uma comunhão, não obedece a um líder que Deus levantou. Por quê?
E aí a vida nada acontece. Ou eu fui enganado, o pastor é ladrão, aquele pregador é isso. Mas quem é que foi atrás dele? Pois é. Quem é que foi atrás? Quem é que está indo atrás de homem? Pois é. Você quer ouvir a voz de Deus? Primeiro passo, conexão com Deus. Para ter conexão, minha irmã, você precisa estar estabilizado, estável. Saber que Deus ele é fiel na sua palavra e é verdadeiro e ela vai se cumprir. E nada acontece de uma hora para outra. Nós estamos falando aqui de uma mulher que depois que recebeu a promessa de Deus, demorou 25 anos para receber. E por quê? Ela duvidou. Ela tinha no seu coração a incredulidade por conta de situações que levou. Assim como o povo que foi tirado do Egito. O que levou eles a demorar 40 anos para alcançar a promessa? Murmuração, incredulidade, dúvida tomou conta daquele povo. Hoje nós estamos vivendo isso. Você está indo para um lugar que estão falando de Deus, mas Deus não está lá. Multidões. E ali uma boa oratória. Não estou falando que não está pregando a palavra, não. Mas está pregando a palavra conforme o coração do homem, não conforme o coração de Deus. Onde até te deixa em paz, tranquilo, né? Você sai de lá satisfeito. Você entrou com dor de cabeça e você tomou uma dipirona. Então estão dando remédio, né? Temporário. É um paliativo. É um paliativo temporário. Você toma, passou a dor de cabeça e sai ali confortável. Mas daqui a pouco volta. Então não estão dando cura. A cura é Jesus Cristo. É o único que pode curar. Mas é necessário ter a verdade, largar a incredulidade e parar de ouvir outros deuses. Porque muitos têm misturado, pastor Jé, achando que adorar outros deuses são só imagens de escultura. Tem gente adorando aí pregadores, líderes, né? Lugares. Até fala como os líderes. Até age como líderes. Até os trejeitos dos líderes passam. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de apostasia dentro da igreja. Estão abandonando Deus. A palavra está se cumprindo, mesmo falando-se de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus é Deus falando. Deus está sendo usado, né, para egos, vamos dizer assim. Bom, como nós vimos em Hebreus 11, e logo no começo, nós vamos ver que isso muda completamente a perspectiva que nós estamos vendo a vida de Sara. A fé de Sara. O texto não ignora a limitação inicial, pastor Jé. Mas declara o resultado final. Sara creu. Sara creu. E o que aconteceu com Sara? O que aconteceu? Sara não permaneceu na incredulidade. Você quer bênção? Esse é o segredo. Você quer viver a sua bênção, as suas promessas, as promessas que Deus fez, não que o homem fez. Não permaneça na incredulidade. Fé, eu não estou vendo, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei o que é, eu só sei que há uma promessa e eu vou receber. No tempo de Deus. É normal ter dúvida, é normal ter esses momentos de incredulidade, mas a gente não pode relativizar e permanecer nessas dúvidas e na incredulidade. Precisamos permanecer na fé. Sempre. E não na dúvida. Sara, ela começou duvidando, sim ou não? Sim. Começou duvidando, mas terminou crendo. Isso revela um princípio espiritual muito profundo, pastor Jé. Fé não é a ausência de luta. A fé não é ausência, né, de luta interna. Poxa vida. Você quer ver uma pessoa que poderia jogar tudo pro alto? São pastores. Você não tem ideia da luta interna de um pastor. Ah, mas... Não. Cada um tem a sua luta. Mas você não tem ideia da luta interna de um pastor. Quando a palavra do Senhor fala, olha, os membros terão que prestar conta da vida do pastor. Isso está na Bíblia? Não. Não está. Mas na Bíblia está
que o pastor vai ter que prestar conta de cada alma a ele confiada. Eu não sei os outros, mas a responsabilidade do pastor é gigante. A Bíblia ensina a gente fazer bem agradável para não entristecer o pastor, para que o pastor possa fazer a obra de maneira alegre. Porque a Bíblia vai dizer Não, assim: repete aí com mais clareza ainda. Como é que a, é? a Bíblia nos ensina a fazer as coisas bem para fazer o pastor fazer a Ou seja, obra fazer a alegre, obra com diligência, diligência. com zelo. Sim, porque é um risco. A própria Bíblia vai dizer assim, a própria palavra, né? Vou parafrasear aqui que eu não lembro de cor, mas vai dizer assim, né? Que se o pastor não estiver bem, a igreja não está bem. Se os membros não fazem por onde, vai entristecer o pastor. E se o pastor está triste, o pastor não faz a obra como deveria fazer. E isso gera um risco para toda igreja, porque o pastor é o anjo da igreja, é o líder. E se o líder não tá bem, a igreja inteira não tá bem. Mas isso o pastor vai estar bem quando? Quando os membros fizerem por onde. É a Bíblia que ensina. Vou procurar o texto aqui, eu vou Tá? mostrar. Exatamente. Recentemente eu fiz um texto, porque eu estava entristecido, né? Entristecido por conta de ver igrejas, não só a nossa, a falta de cooperação, na grande maioria, durante os cultos nas semanas. E eu fiz um texto muito reflexivo. E aí eu tirei uma foto com os obreiros que estavam no dia e com os ministros que estavam no dia. Faltaram muitos. E isso entristece, porque aqueles que deveriam estar ali do lado, auxiliando, correndo, buscando, fortalecendo na fé, no corpo, na comunhão, está cada vez mais ausente. Isso não é um privilégio só do Ministério em Mídia, não, né? Não estou falando que a igreja não é bem cooperada, mas poderia ser muito cooperada, porque o pastor ele não olha a quantidade, mas ele olha a falta daquele que deveria estar ocupando aquela cadeira e que muitas vezes está se perdendo, se distanciando, justificando suas ausências. E um texto que eu coloquei, um trecho foi: não precisa justificar para o pastor, mas pergunte para Deus se as justificativas é viável para ele. E o detalhe de tudo isso é: talvez você não receba a resposta de Deus. Talvez você não resposta, a resposta de Deus vai ser o silêncio. E a pior coisa na vida de um cristão é o silêncio de Deus. Achou aí, pastor Zé? Sim, olha aqui. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Né? Vou ler uma versão mais simplificada, é que eu leio as versões mais, né, difícil. Cadê? Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. Tremendo isso daí. E aí? Você tem honrado o seu líder? Honre o seu líder. Honre a autoridade que Deus assim constituiu. Pois toda autoridade é constituída por Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim e nós vimos o que aconteceu com Sara. Sara, ela não permaneceu na incredulidade. E eu quero fazer esse apelo para você hoje. Eu não sei qual é a tua dúvida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem gerado a incredulidade em você. Mas, como eu disse, nenhum projeto, nenhum propósito, nenhum episódio pode definir a sua trajetória. A Sara, ela começou duvidando, mas acabou crendo. Terminou crendo, está na galeria da fé. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. Fé não é ausência de luta interna. Eu quero repetir isso.
É decisão final de confiar em Deus apesar dela. Em toda a sua situação, em toda a sua luta, não duvide de Deus. Continue confiando no Senhor. Veja, o riso, ele foi transformado. O riso, ele foi transformado. Existe uma transição poderosa nessa narrativa. Em Gênesis 18, presta atenção, riso de incredulidade, mas em Gênesis 21, riso de cumprimento. Deus me deu motivo de riso, falou Sara. Sim. Deus me deu aquilo que era interno, sarcástico. Agora ela declara com a boca: Deus me deu motivo de riso. Exato. Gênesis 21, 6. O mesmo riso que começou em dúvida termina em testemunho. Isso é tremendo demais, camarada. Então, classificar Sara como sem fé é um erro crucial. Seria incorreto. Mas, fiel ao texto seria dizer: Sara teve momentos de incredulidade, Sim. como o pastor já explicou muito bem. Momentos de incredulidade. Mas foi conduzida por Deus a uma fé madura. Permita ser conduzida por Deus para uma fé madura. E por isso, ela foi incluída na galeria da fé. Ela não é exemplo de ausência de fé. Ela não é exemplo de ausência de fé. Pelo contrário, ela é exemplo de fé em processo. Poderíamos falar muito mais de Sara, mas o tempo avança, né? E nós estamos chegando ao fim. Quero agradecer novamente o pastor Jé por essa dedicação. Eu só posso ler outro texto? Só Pode, para encerrar. Antes da gente encerrar, que o pastor Sérgio disse aqui que os membros não prestam conta da alma do pastor, né? É outro texto só para deixar bem claro o nosso papel de membro, né? Quando a gente fala, porque todos nós somos cooperadores de Deus, todos nós trabalhamos na obra, todos nós somos obreiros, mas todos Sim. nós somos membros. Hebreus 13:17 vai dizer assim, ó: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Hebreus 13:17. Maravilha, maravilha. Amém, meus irmãos. Quero já agradecer aqui a sua paciência por ter nos ouvido, né? E nos preparamos para o próximo. Será dia 28. Será o último do mês de abril. E como eu disse no começo, estará conosco um casal abençoado, Maria Eduarda e Luiz, né? Eles vão vir de longe para estar aqui conosco. E eu tenho certeza que será um papo muito agradável, edificador, um papo que vai fazer você crescer e, inclusive, acordar para algumas realidades. Principalmente você que é jovem, você precisa acompanhar essa conversa. Então, já quero aqui já agradecer antemão já a Maria Eduarda, ao Luiz, que Deus abençoe a sua vida, assim também como sua mãe, a Michele, o seu pai, o Alce, estou com saudade de vocês, o João. Deus abençoe ricamente. E não obstante disso, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso núcleo lá do Parque Cisper. Os nossos irmãos, não vou falar o nome de todos, mas ali os principais. A nossa irmã Sandra Regina é um grande exemplo. Um dia ela vai vir aqui. Um dia ela vai vir aqui. Segura a onda que vai estar lá o chicote. A nossa irmã Fabiana, Deus abençoe. A todos vocês que fazem parte dessa família IMID. A você que é um membro da IMID aí na Bahia, em Uberlândia, em Pernambuco. Pois é, a IMID não parece, mas a IMID é grande, tem alcançado lugares distantes. Eu quero mandar para você aqui um grande abraço, um grande beijo. Que Deus abençoe. Conte comigo sempre. Conte com a IMID. Estamos sempre à disposição. Amém? Amém. Amém, pastor Jé? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e mais uma vez agradecer por essa honra e oportunidade de estar aqui na Voz e Mídia, transmitindo a palavra de Deus. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.